Boa noite a todos. Mais uma noite nós aqui reunidos. E é com grande prazer. E antes de iniciar, quero agradecer aos amigos queridos, lá do Centro Discípulo de Jesus, lá de Buritama, que tão prontamente atendeu a um convite que fiz a eles para que o nosso último dia do ano de 2022, aqui no centro, fosse um pouco melodioso. Muito obrigado, meninos. Vocês são lindos. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco e eu vou iniciar com o Livro dos Espíritos, que cada um de nós nos cabe uma questão a ser lida aqui. Então, continuando os estudos do Livro dos Espíritos, nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, no item 2, Espírito e Matéria, e me coube a questão número 26, que diz o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: pode-se conhecer o espírito sem matéria e a matéria sem o espírito? E os espíritos lhes respondem: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Foi para mim uma pergunta muito simples, Porque a gente sabe que por espírito nós entendemos o princípio da inteligência. E a matéria é o agente de que o espírito se serve para desenvolver espiritualmente nesta encarnação. Então, nosso corpo físico é o invólucro da qual o espírito se utiliza para desenvolver separação espírito e matéria. Então, essa foi a questão que me coube. Agora, no segundo evangelho, dando sequência também, que nós estamos no capítulo 13, não saiba vossa mão esquerda o que dá a sua mão direita. O tema que nós temos para refletir hoje, nesta noite, aqui com vocês, ele nos foi orientado pelo Espírito Miguel, lá nos idos de 1862. E Miguel fez de uma forma tão clara, tão precisa e tão simples, nos orientando sobre a piedade, que consta no item 14 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que nós possamos, a entender o que Miguel nos orienta nesta mensagem, nós vamos começar a entender um pouco o significado de piedade. Então, piedade é uma palavra que quer dizer compaixão, amparo, benevolência. E a origem da palavra piedade, ela vem do latim. Então, piedade quer dizer pietas, que significa devoto ou zeloso. Então, este é o sentido, o significado da palavra piedade. Agora, eu busquei lá, fiz um retrospecto, fui até o Império Romano para ver como que eles utilizavam a piedade.
Então nós encontrei de que os homens romanos, a piedade para eles era uma virtude muito importante, mas muito importante mesmo. Os homens daquela época achavam. Por quê? Era um dever e era uma devoção. Assim que eles viam a piedade. Então, o homem piedoso, lá na época do Império Romano, era o que cumpria os seus deveres para com os deuses, porque acreditavam em vários deuses. Era aquele que cumpria o seu dever para com a família e para com a pátria. Então, o homem que cumpria este dever era considerado um homem piedoso. Só que eles cumpriam este dever muito mais pela forma material do que pela forma espiritual. Então era assim que era visto a piedade entre aqueles homens daquela época. A piedade para eles era essa. Então o indivíduo que cumprisse com as suas obrigações, com a família e com o Estado, era considerado um homem piedoso. E com o tempo, a palavra piedade, ela foi adquirindo aos poucos um caráter de compaixão, um caráter de benevolência. E sendo os indivíduos tocados pelas dores dos outros. E com o tempo passando, aí nós vimos, ainda no Império Romano, a chegada de Jesus naquela época, que veio nos mostrar, com a passagem de Jesus, aqueles homens com aqueles pensamentos e aquelas atitudes, chega uma criatura com as suas lições de amor, e aí sim que nós sabemos e que tomamos conhecimento que realmente piedade significa compaixão. Então, porque foi através de Jesus que veio orientar naquela época a esse significado. E também ensinou aos homens de que não basta apenas não fazer o mal. Nós temos o dever e precisamos fazer o bem. Porque não adianta ficarmos acomodados. Eu não incomodo ninguém, não atrapalho a vida de ninguém, não me envolvo com nada. Não faz o mal para ninguém. Mas também não faz o bem. Não se toca com nada que lhe acontece com os seus irmãos. Então nós vamos, pensar um pouquinho em nós mesmos. Refletir. Como será que cada um de nós aqui dentro estamos com relação com os nossos sentimentos? Como será que nós estamos aí? Como será que nós estamos? Como que nós sentimos diante do sofrimento dos nossos irmãos aqui na Terra? Porque sem piedade, nós não conseguiremos ser benevolente, nem indulgente e nem perdoar. Então, com tudo isso, com a vinda de Jesus, aí então nós passamos a ter um outro sentido de piedade. Então, a piedade com Jesus, esta virtude, ela atingiu o ápice
mais alto que se possa imaginar. Por quê? Porque Jesus foi o exemplo de caridade, foi o exemplo de amor, foi o exemplo de abnegação. Ele foi o maior entendedor da dor do próximo e de como amparar as criaturas desabrigadas. Então, através de Jesus, foi tudo isso. E aí, então, a gente lembra o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Era um romano. E como pensavam os romanos quanto à piedade? Cumpridores dos seus deveres. Paulo era do exército romano que cumpria à risca as suas obrigações de homem romano. Ele seguia à risca. Ele era reto, ele tinha um caráter, ele era um homem forte. Então, com ele, pensando desta forma na piedade, nós temos um exemplo claro de transformação. Porque todos, como nós sabemos, o que aconteceu nas estradas de Damasco, né, com Paulo, aí então nós vimos a sua transformação. Por quê? Porque ele passa da obrigação, do dever, para o cumprimento do amor. Aí então ele passa a viver a prática do amor. Aí então a gente analisa. Como que nós podemos analisar essa situação? Porque a piedade, gente, ainda é desconhecida para nós. Ela lentamente vai penetrando na nossa vida, no nosso cotidiano. Ela vai lentamente, porque nós ainda somos imperfeitos. Porque nós ainda vacilamos muito. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou bem, uma hora eu fico nervosa, e quando eu fico nervosa eu já jogo as coisas no chão. Então, mudo de humor, por isso que lentamente a piedade vai penetrando em nós. Nós estamos dando os primeiros passos. E aos poucos, conforme vamos entendendo e tentando nos modificar, nós vamos nos aproximando de Jesus. E quanto mais a gente vai deixando o que é errado para o certo, a gente vai se emocionando diante da grandeza do que Jesus nos deixou. E era uma coisa tão simples e tão prática, amar o semelhante. E que nós ainda estamos tentando aprender. Então, na realidade, nós estamos começando a conhecer Jesus. E através dele, conhecer a amplitude do seu amor. Por quê? Para ser amigo de Jesus, é preciso amar. Será que nós amamos? Será que nós conhecemos o amor? A quantos metros vai o meu amor? Eu amo. Eu amo as pessoas da minha casa, do meu lar. Eu amo as pessoas que convivem comigo. Eu amo. Mas até onde vai esse amor? O amor de Jesus qual foi? Para a humanidade. Somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Mas nós ainda estamos aprendendo a amar. E só quando entendermos o amor é que vamos estar de fato
passo a passo com Jesus. A gente quer, a gente está seguindo o passo. E muitas vezes a gente não percebe que ele nos carrega no colo, né? E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala, neste livro, ele explica para a gente de que o quanto Jesus desceu para poder nos elevar. Então ele nos orienta, porque a gente sabe já pelos estudos que a gente tem, pelas palestras que a gente já ouviu, pelo pouco que a gente já vai aprendendo, de que Jesus se preparou séculos para vir até nós, para descer até nós. Foi anos e anos de preparo que ele precisou fazer. Não que ele tivesse defeito, é porque ele era perfeitíssimo. Não tinha necessidade nenhuma. Mas então ele desceu até nós. Aqueles homens, como eu falei para vocês, do Império Romano e muitos outros endurecidos, que tinham a linda, que viviam a lei daquela época, para nos elevar, significa para nos levantar, para nos erguer. E a gente só se levanta e se ergue através do conhecimento. E além do conhecimento, da prática do que se conhece, do que se aprende, de tudo que ele nos ensinou. E também, como nos diz Emmanuel neste livro, ele desceu sem perder a altura. O que significa essa altura? A altura dele ser aquela criatura celestial, serena, com aquele olhar meigo, com aquelas palavras de consolo, aquele homem que andava no meio daquela multidão, independente de raça, de cor, de situação financeira. Ele se igualou, mas ele não perdeu a altivez que ele tinha, porque o seu olhar emanava amor, as suas atitudes demonstravam afeto, ele socorria as pessoas, ele mostrava pelo exemplo o que é que tinha que fazer, no que é que o homem tinha que mudar, como que o homem tinha que se comportar. Não era só em conversa, era em atitude, né? Por isso que nós ainda hoje, 2022, não temos a exata noção do significado da vida de Jesus para ter conosco. Nós ainda não temos. Porque nós ainda temos e conhecemos muita gente que está esperando melhorar a situação para ajudar um pobre, está esperando aposentar para poder fazer tal coisa. As pessoas de hoje em dia não têm a noção ainda de que o momento é agora de mudança. Que nós temos que tirar este homem velho que existe dentro de nós e fazer a nossa reforma íntima para melhor. Esta doação total, essa entrega de sentir a dor do outro, de sentir o sofrimento do outro, ainda é um mistério para nós. É um mistério. E Jesus, ele veio e nos demonstrou os valores do Espírito, e não o valor material, e muito menos o poder. Então, a sua vinda na Terra foi um divisor de águas. Antes de Jesus e depois dele, a situação muda.
as pessoas começam então a ver de outra forma. Como nós ainda estamos tentando chegar lá. Mas nós vamos chegar, nós somos teimosos, não é isso? Nós caímos, mas nós levantamos. Porque oportunidade não nos falta para nos equilibrarmos. Basta querer. A vontade é nossa. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nos orienta Miguel, o espírito desta mensagem, ele diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então, aí falei, como será? Que anjo é esse que ele está se referindo? Como que eu vou me aproximar dos anjos? Se eu nem sei quem são. Então eu já sei que a virtude, a piedade, são as virtudes de compaixão para com o próximo, de benevolência, de paciência, de amor. Então a piedade é a virtude que mais vai nos aproximar dos anjos. Aí então esses anjos, gente, eu fui consultar. Sabe quem são? Os nossos protetores. São os espíritos superiores que nos protegem. São aqueles que a gente fica pedindo sempre as coisas. Quando nós aqui na casa, nesta casa abençoada, a gente pede para o vovô Zeca nos ajudar, a gente pede para a vovó Jerônima nos auxiliar. São nossos anjos. Estes são os anjos. E eles tentam de todas as maneiras nos ajudar. Mas para isso, nós temos que estar em sintonia com eles. E qual é a forma desta sintonia? É exercer esta virtude que se chama piedade. É sermos benevolentes. É sermos piedosos. Entender a dor do outro. E quanto mais nos envolvermos com esta virtude, mais estaremos próximos destes anjos que nos protegem. Eles nos protegem tanto, que quando a gente pisa na bola, eles se afastam. Mas não vão embora, ficam lá observando. Quando a gente passa para aquela crise de nervo, ou faz alguma maldade, isso e aquilo, nós não estamos com virtude nenhuma boa aí. Então eles não estão nos inspirando nada de bom. Então eles afastam, na espera de que a gente abra a guarda, para que eles possam nos intuir e voltarmos para o caminho que devemos sempre trilhar. Então a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então eu já sei, para eu pedir alguma coisa, que geralmente a gente se endereça a Deus, Pai Todo-Poderoso, me ajuda. Jesus, irmão querido, me socorre. Mas muitas vezes, por intermédio destes espíritos superiores, nos é chegado a ajuda. E muitas vezes a gente nem percebe, porque eles nos intuem para que nós mudemos nosso pensamento, o nosso comportamento, ajuda vem. E de repente a gente já está boa, ai melhorei, graças a Deus não tem mais aquilo. Aí a gente pediu, será que a gente lembra de agradecer? Ai graças a Deus estou bem, né? Os nossos anjos protetores estão ali. Nós abrimos a guarda e eles conseguiram se conectar com a gente novamente. Então, para que essa virtude, para que a gente se aproxima desses anjos, é o sentimento que nos comove diante
do sentimento de dor dos nossos irmãos e chega muitas vezes a dominar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque pessoa orgulhosa não é virtuosa. E egoísta, muito menos. Então a gente consegue, quanto a gente ver um bem maior, a gente consegue pensar em coletividade, no outro. É aquele sentimento que nos torna mais humilde, mais humano e nos conduz o amor ao próximo, que faz com que a gente vê de fato o sofrimento do outro e que a gente estende a mão para socorrer. Aí vem Miguel de novo nos orientar quando isso acontece. O que ele nos diz? Ele nos diz que a piedade é a precursora da caridade. Vocês perceberam? Até agora eu não falei de caridade. Porque eu tinha que entender que primeiro eu tenho que ter piedade. Eu tenho que sentir para depois poder estender a mão. Porque outro dia a Rosi falou numa palestra dela aqui, me lembro, marcou bem. Quando a gente olha com misericórdia o sofrimento dos outros e faz alguma coisa, nós estamos praticando a caridade. São palavras da Rosi aqui. Ela falou isso outro dia e bate certinho. Porque a gente só faz a caridade se a gente estiver movido por um sentimento de compaixão, de misericórdia para com o outro que está sofrendo, que está com algum problema. Quando a gente às vezes imagina assim, quando fala de sofrimento do outro, a gente só pensa naqueles pobres, daqueles infelizes de rua, ou isso. Não, é qualquer pessoa, qualquer um. Então a piedade é a precursora é aquela que vem antes da caridade. Então será que eu faço a caridade corretamente? Será que só pelo simples fato de enfiar o dinheiro, a mão no bolso, pegar o dinheiro e dar, eu estou fazendo caridade? Muitas vezes eu estou cumprindo uma obrigação. Como o Moacir também falou aqui. Se alguém bater na sua porta e pedir um prato de comida, você vai, monta o prato e leva para essa criatura. Você fez uma caridade? Não. É um dever que você tem. Palavras do Moacir. Aqui é um dever. Então a gente tem dever. Então não é a caridade, é uma obrigação de saciar a fome daquele pedinte ali naquele momento. Então, a caridade em si, ela tem que estar envolvida com este sentimento de piedade. Senão ela não vai valer nada, né? Nós só conseguimos ter piedade, gente, se nós formos benevolentes, se nós formos indulgentes, e se nós sabermos perdoar. Só dessa forma, essa virtude da piedade nos envolve. É fácil fazer isso? Não é não. Mas nós temos que lutar para que isso aconteça. Porque a caridade é o amor em movimento. Sabiam? Aí está o amor de Jesus. Quando a gente pratica a caridade, levado por um sentimento de benevolência, atendimento à dor, então é necessário que a gente compreenda também, tem um outro lado, que piedade não é apego, sabe? Apego, um apego emocional, muitas vezes, que a gente pode ter por um objeto, por um carro, por uma casa, por alguma coisa.
ou um apego emocional em um relacionamento que a gente tem por uma pessoa, como posse. Então não é este sentimento, não é um apego à piedade, porque isso pode destruir a pessoa, que a gente tem que fazer com que ela seja como nós. Não, quem está comigo tem que estar porque gosta de estar. Eu estou com ele porque eu gosto de estar. Tem que ser um gostar de ambos, não uma obrigação. Porque uma obrigação, muitas vezes, vai levar a um desentendimento, vai levar a um fim de relacionamento, interesses financeiros e até mesmo ódio. Então, temos que tomar cuidado. Então, a piedade, ela tem que ser baseada no desejo de que o outro se livre daquele sofrimento, de estar associada a uma sensação de compromisso, de uma sensação de responsabilidade. Então esta piedade é que eu tenho que ter, sem impor. Então eu vou fazer uma caridade, seja para uma instituição, seja para uma família, seja para uma pessoa. Então eu tenho que ter comprometimento. Por que eu vou? Que sentido tem? Agora, se eu assumo um compromisso de me reunir com estas pessoas para trabalharmos para um bem comum de outras pessoas, eu vou contrariada, eu vou de mau humor, eu acabo com a alegria de todos que estão ali dando o seu melhor, eu não estou fazendo caridade. Eu tenho que estar compromissada. Eu estou aqui porque aqui me faz bem, eu me sinto bem, eu estou em paz. Quando eu não venho, eu sinto falta. Aí eu estou praticando a caridade. Porque o que eu faço imbuiu o quê? Junto com este trabalho, o meu sentimento que está dentro de mim, em prol a alguma coisa. E sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa para alguém. A gente nunca pode ser mecanicamente fazendo. Façam com o coração. Jesus passou por aqui e deixou seu rastro, né? Deixou as suas mensagens. E a gente tem que saber seguir. Mesmo nós, ainda que somos imperfeitos. Um dia a gente cai, mas a gente levanta, né? Leva um esfregão e vê a oportunidade surgindo outra vez e vamos continuar. Então veja bem, agora, a piedade, ela não pode ser mal direcionada. Porque muitas vezes, de uma maneira errada, que ao invés de eu ajudar, eu estou fazendo aquela criatura sofrer mais. Eu não estou ajudando aquela criatura em nada. Então a caridade que essa criatura está fazendo está mal intencionada. Como por exemplo, uma criatura vai visitar alguém que sabe que está doente, sabe que teve um problema, um acidente, ou falta de emprego, qualquer situação que seja, é amiga, e vai lá, dá um ombro amigo. Ela está imbuída de toda boa vontade, só que ela age de maneira errada. Quando ela chega e começa a conversar com aquela criatura que sofre, e a pessoa começa a falar dos seus problemas, nossa, ela consola a pessoa e fala, nossa, como você sofre. Nossa, isso não podia estar acontecendo com você. Você é uma criatura assim, não sei como isso foi acontecer com você, menina. Você está sofrendo mesmo, hein? Gente, para que esse tipo de caridade? Ficar pondo a mão da ferida. Nós não podemos agir dessa forma, mas infelizmente existem criaturas sem noção.
e pensam que estão fazendo caridade, que estão ajudando, porque a nossa ajuda tem que ser para reerguer a pessoa que sofre, para despertar o ânimo. Então eu tenho que chegar e não sentar perto do lado dela e pegar a dor dela para mim. Não, não é isso que eu tenho que fazer, não. Porque a cruz é dela. Mas eu tenho que auxiliá-la de forma a que ela sinta que a gente está ali para ajudar. Então ela deve ser expressa de forma a oferecer força, a oferecer segurança, apoio, afeto, e que aquela criatura perceba e reconheça a existência de Deus. Que aquela pessoa tenha fé. Aí a gente lembra do Chico, né? Tudo passa, é momento. Então tenha fé. Deus cuida, Deus nos orienta, Deus não desampara ninguém. A dor passa, o sofrimento passa. Então a gente tem que consolar e erguer os ânimos dessa pessoa e ter a piedade, esse sentimento que nos enaltece de misericórdia para com o outro, para fazê-lo ver que o sofrimento vai passar e que ele vai se recuperar de uma forma ou de outra, a dor vai passar e tudo depois vai caminhar, porque Deus é maior. A gente não pode perder a fé e nem desacreditar nela, né? Então, a piedade, ela nos impulsiona a caridade quando desperta em nós um sentimento de compaixão e misericórdia. Senão, não é caridade o que a gente faz. O Moacir pode trabalhar o dia inteiro aqui. Ele vem cedo, ele larga a mulher, os filhos, larga tudo lá. E vem trabalhar aqui na casa da vovó Jerônima. E vem, faz isso e aquilo. Mas a cabeça dele, o pensamento dele, está um redemoinho de problema, e raiva, e rancor, e ódio, que ele está perdendo o dia. E está passando essa energia ruim para aquelas pessoas que estão ali ao lado dele. Se propôs a vir, tem que vir de alma lavada, com sentimento bom. A gente tem que sair da nossa zona de conforto para fazer alguma coisa para alguém que precisa, para uma instituição que necessita. A gente tem que fazer isso. Porque é só através da caridade que nós evoluímos. Sabiam? Não adianta nada eu pensar, coitadinho, fiquei com pena dele, mas não fazer nada. Porque a caridade é a ação, é a atitude, é o amor em movimento ali. E ele só se movimenta com o meu sentimento de piedade. Senão não se faz nada. É uma coisa vazia. E quando a gente faz um bem, a gente não olha quem. Não importa se é nossos amigos, se é nossos inimigos, não importa o que aconteceu, o que a pessoa fez de ruim, qual equívoco que ela passou, se eu não posso me chegar até ela, tudo bem, mas eu tenho o que fazer, orar, pedir, para que Deus, Jesus, os nossos anjos protejam aquela criatura. Que a nossa oração feita com sentimento, as vibrações boas também chegam até ela. Então, gente, a piedade é esse sentimento de benevolência, de misericórdia e de ação para o bem. Daí
nós colocamos o amor em movimento, que é a caridade. Então é o que eu desejo a todos vocês. Eu peço que Jesus, nosso mestre, nosso irmão querido, protejam todos vocês e que Deus abençoe a cada casa de vocês, a cada coração aqui presente, cheio de piedade e com muita caridade para fazer. Que Deus nos ampare e nos proteja. Obrigada.